Secretaria Estadual da Fazenda criou uma cartilha para explicar as mudanças que deverão ocorrer que estão sendo propostas pelo governo federal. O Jornal da Manhã ouviu o assessor econômico da Secretaria, o Thomas Leal, que apontou a necessidade de tornar o assunto mais leve e compreensível para toda a população. A ideia da gente, ao lançar essa cartilha, é tornar transparente esse processo, é trazer informação para a população, para os consumidores e para os empresários de forma geral sobre o tamanho dessa reforma e os potenciais impactos que ela pode via causar no seu respectivo setor, no seu respectivo segmento. Tomás também destacou que a reforma vai simplificar todo o sistema tributário e deverá trazer muitas vantagens, segundo ele, para empresários e também para os contribuintes. Mas isso não significa que haverá uma redução da carga tributária. Em tese, apenas menos burocracia e também aí com a junção dos impostos. A carga se mantém a mesma, mas você vai ter muito mais facilidade e muito mais transparência, tanto para produzir, tanto para pagar impostos, quanto para consumir também. Você vai saber exatamente como o seu dinheiro está sendo, como você está pagando esses impostos, né? Nós também ouvimos o advogado mestre em Direito Econômico, Marcelo Bertoncini, que afirmou que a reforma tributária deve trazer a transparência para o contribuinte, que saberá quanto estará pagando de imposto em cada produto. Para o contribuinte vai ficar um pouco mais claro de como vem essa tributação na cadeia, ou seja, o cara vai lá, produz o copo, esse cara que produz o copo, ele vende para o lojista passando a carga tributária da produção do copo para o lojista, e o lojista vende esse copo para o consumidor final, para a pessoa que adquire esse copo. Então, essa pessoa vai pagar o imposto na cadeia, que é o imposto tanto da fabricação quanto da venda e assim por diante. Então, a ideia é essa, sim, a simplificação pode vir a trazer mais facilidade na compreensão do sistema, só que, por outro lado, não vai ter a redução da carga, né? Então, essa é a perspectiva aí da reforma, tá bom? A reforma tributária também vai trazer impactos para os estados e municípios. Alguns impostos, como o ICMS, por exemplo, deixarão de existir e serão incorporados a outras siglas, outros impostos, como explica também, mais uma vez, o Tomás Leal. Então, na prática, o ICMS deixaria de existir. É isso que essa reforma está prevendo. Ele vai estar no escopo, né, de uma cesta, vamos chamar de uma cesta de impostos, né? Alguns impostos vão ser extintos e vai ser criado um novo IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Adicionado nacional, e outro a nível estadual e municipal. Então, a ideia é que o ICMS e toda a complexidade que ele carrega, né, seja tratado, seja simplificado com essa reforma já. Questionado se o governo do Paraná perderia recursos com essas mudanças, Tomás garantiu que a simplificação da cobrança pode trazer ainda mais investimentos e, consequentemente, uma arrecadação maior. Então, a expectativa é que no médio e longo prazo a gente tenha mais atividade econômica, exatamente por simplificar esse processo tributário que muitas vezes é penoso. Então, a expectativa é que a gente tenha um crescimento maior do PIB, uma maior atividade econômica e, com isso, uma maior arrecadação, né? Agora, no curto prazo, o que essa reforma está fazendo é colocar um tempo de transição, exatamente para que não se tenha ruptura nesse processo arrecadatório. Então, os estados, de forma geral, não vão perder inicialmente, né, com a aprovação dessa reforma, e a expectativa é que no longo prazo, pelo contrário, a gente arrecade ainda mais. Essa é a nossa expectativa. A cartilha aponta para a diminuição da burocracia. Hoje, um contador, por exemplo, precisa emitir várias guias de pagamentos e também acompanhar um calendário com diferentes datas para cumprir com as obrigações fiscais. A trabalheira, de acordo com essa expectativa toda em torno da reforma tributária, é que essa burocracia seja reduzida. Costumo brincar, assim, tem alguns colegas contadores que estão preocupados que vão perder o emprego agora, né? E agora, o que a gente vai fazer? Não, mas brincadeiras à parte, é exatamente isso, é ótimo isso, né? A gente brinca que vai perder emprego, mas é uma simplificação necessária, é importante, né? Quem já teve a oportunidade de conduzir um negócio, né, sabe o quão complexo é você emitir uma série de guias, diferentes impostos. Então acho que vai ser muito positivo para simplificar todo esse processo.
A cartilha está acessível no portal da Secretaria Estadual da Fazenda. O endereço é fazenda.pr.gov.br. Vou meter ali a 2 pontos levantados pelo assessor econômico da Secretaria de Fazenda. Você veja ali que ele fala, não vai diminuir a carga. Ele é otimista, né? Porque a tendência é que aumente, segundo alguns estudos aí, porque você vai agregar ainda mais valor para alguns empresários fazerem a arrecadação. Então é importante ter essa visão, porque ainda tem gente vendendo que vai diminuir imposto. Não vai, pelo menos não o texto que aí está, só vocês mexerem. Inclusive a versão final apresentada não prevê redução de carga, por um motivo simples, porque o custo não diminuiu. Não saiu o dado aí que o Lula gastou 7 milhões só com hospedagens em 6 meses? Quem que paga essa conta é você, amigão. É você. Então não tem como diminuir a conta de algo que é caro. As coisas têm o preço que elas têm. E o preço do Estado brasileiro é caríssimo, né? E tem um outro ponto ali também, que ele coloca sobre que o Estado pode arrecadar mais no médio e longo prazo. Eu tenho medo desse tempo aí que vai demorar. Em quanto tempo, Pedroso, chega esse médio prazo? Essa é a minha preocupação. Olha, eu li a cartilha produzida pela Secretaria da Fazenda. Ela tem o mérito de trazer um tema difícil com uma linguagem acessível. Ela tem outro mérito também, ela é uma cartilha que tem... se fosse uma pessoa, eu diria que ela tem um bom coração, ela é esperançosa, ela acredita em parte do discurso do governo federal. E mais do que isso, ela foi produzida antes da entrega do substitutivo ali do relator da reforma. Ela foi produzida ali, ou pelo menos divulgada, dia 22, o texto saiu dia 23. Então é importante que a gente coloque as datas, porque é isso. Eles estavam com essa expectativa que as coisas iriam melhorar. Olha só, a gente está falando de uma regra de transição, tudo vai ficar bacana. Um dos pontos que eles falam que vai trazer justiça é que agora a gente vai arrecadar no destino. Beleza. Olha o artigo 130, inciso 1 e 2. Você vai perceber que a regra de transição para completar essa situação é 2078. Quando às vezes tem essa brincadeira que tem contador que vai perder emprego, pelo contrário, eles vão ter que se atualizar, porque você tem um monte de regrinha no meio do caminho com essas questões de transição e sistemas rodando praticamente simultaneamente, a regra antiga sendo simulada, emulada ali na regra nova. Então se prepare que nesse momento, como as coisas têm andado, você vai ter sim um grau de simplificação. Essa simplificação pode ser que lá no futuro, quem sabe um dia, traga um crescimento econômico, mas na prática o que a gente está vendo são os lobbies todos se reorganizando no Congresso e já se preparando para garantir os seus pequenos benefícios. Você tem ali muitas regras que beneficiam os setores e esse tipo de coisa já estão sendo ali absorvidas. Você está conseguindo garantir que a Zona Franca de Manaus continue gerando o prejuízo que gera? Mark, o governador do Amazonas estima que eles têm ali em benefício 47 bilhões por ano ali só para a Zona Franca de Manaus ampliada. Sabe quanto o Paraná recebe de transferência de fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados? 26 bilhões. Ou seja, só de subsídio para a Zona Franca de Manaus, você tem quase o dobro do que o Paraná recebe. Então todos esses problemas não aparecem na cartilha da Cefa e deveriam ser enfrentados por essa reforma tributária. Ou seja, eu tenho esperança que simplifique, mas acreditar que essa reforma é boa, é salutar, vai levar a um grande crescimento econômico, no momento eu sou muito cético, porque como o Marco falou ali, olha, não para de pé porque os caras não param de gastar, a Simone Tebet falou que precisa de mais 150 bilhões de reais para manter o arcabouço, né, fiscal deles de pé. Ou seja, prepare o couro, porque é dali que vai sair a correia. Aliás, Simone Tebet anda reclamando aí nos bastidores que não encontrou pessoalmente Lula nenhuma vez sozinha até o momento. Ela não despachou ainda com o presidente, mas também, homem, só viagem, né? Talvez tenha que falar com a Janja. Ou talvez ela tenha que começar a se apresentar como o Fernandes, né? O Fernandes se reuniu mais com o Lula do que 20 dos ministros dele. Ou seja, para receber ali os compadres latino-americanos, sobra gente.